pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Daniel Cunha Barbosa, sou pesquisador de segurança na E7 Brasil e hoje eu gostaria de trazer para vocês um assunto que eu acredito que seja extremamente pertinente, apesar da maioria já conhecer, porque nós somos muito procurados para falar sobre esse assunto, seja por empresas que sofreram com essa ameaça e precisam de auxílio, seja para fazer um pouco disso que eu quero fazer com vocês hoje, trazer um pouco de conscientização, uma ótica sobre o problema e possíveis abordagens para sair do outro lado em caso de infecção. Então, por ser um dos principais eventos de segurança que nós temos aqui em São Paulo, eu acredito que ransomware não precise de muitas introduções, mas caso tenha alguém aí que nos assiste que não conheça sobre a ameaça, vou falar um pouquinho sobre ela bem brevemente. O ransomware é um sequestrador digital. Quando ele consegue os devidos acessos ao equipamento da vítima, ele criptografa todos os arquivos importantes com uma chave que só o criminoso sabe. Então, para que você tenha acesso novamente aos dados, você precisa pagar um resgate para que essa chave seja passada a você consiga liberar esses dados. Um resumo bem resumido, isso aí é o ransomware. Eu atuo no laboratório da E7, nós conseguimos ter uma proximidade bem grande com o que está acontecendo no cenário de cibersegurança por ter acesso às métricas que os nossos clientes compartilham conosco, E isso é uma coisa que eu gosto bastante, poder trazer essas informações para a comunidade de segurança para que seja possível enriquecer os ambientes, independente do que vocês usem, seja E7, sejam outros produtos. Tudo baseado nas informações que essas métricas nos trazem. Então, com certeza é um tema que não é novo, praticamente todo ano a gente fala de ransomware aí diversas vezes, seja por uma variante que acabou de chegar, seja por uma variante antiga que está causando bastante estrago, mas uma coisa a gente já percebeu, acredito que todo o cenário de segurança já percebeu isso aí, é que ele tem se tornado cada vez mais perigoso. A ameaça que ele era antigamente já mudou bastante, e os primeiros dados que eu trago para vocês são sobre as detecções dele no mundo, desde 2009, até o ano passado. Esses dados aí não estão até esse ano. E não parece tão ruim, Os dados são uma compilação dessas informações das nossas ferramentas e mostram um decréscimo aí bem significativo no ano de 2018, que veio caindo, E a parte boa desse gráfico é que é verdade, realmente, pelo menos para os ataques massivos, teve uma queda bem expressiva. Vamos ver aí se 2021 se conclui com a continuação dessa tendência de queda pelo terceiro ano seguido. Mas o problema desse gráfico é exatamente o que ele não está mostrando. Essa queda, como eu disse, foi para a campanha massiva de ransomware, foi o ataque em larga escala de ransomware. E se vocês viram as notícias, não precisa nem ser notícia recente, apesar de a gente ter tido, deu para ver que não diminuiu em nada, muito pelo contrário. Nunca se viu tantas ameaças infectando ambientes aí de diversos tamanhos de empresa. E é exatamente por esse motivo, esse direcionamento. Não demorou muito para que os criminosos percebessem que era mais lucrativo gastar esforços para infectar empresas um pouco mais robustas, um pouco mais bem estabelecidas, do que infectar farmácia, papelaria, lojinha de bairro, como era antigamente. E é bem lucrativo do ponto de vista deles, porque é possível obter resgates maiores. Quando você infecta um ambiente muito pequeno, normalmente eles nem sabem que precisam ter aquela informação digital ali, nem sabem que precisam pagar um resgate efetivo. Para eles, refazer tudo do zero e começar de novo traz poucos custos, ou às vezes custo nenhum se a pessoa mesmo que fez o ambiente. Então, é isso que os criminosos têm feito, eles têm afiado mais os códigos, têm melhorado a abordagem para as empresas, têm aumentado a taxa de sucesso com as infecções e, consequentemente, aumentado também o retorno financeiro que eles estão tendo. E não podia deixar de ser uma preocupação do Brasil também. Esse segundo gráfico aí eu trago
as taxas de detecção de ransomware, de todos os tipos de ransomware na América Latina, e as ameaças se referem a todas as famílias, né? Não é uma família específica, como eu vou falar em breve, e o Brasil está encabeçando o topo da lista, aí é o quarto país com o maior número de detecções, e é algo que a gente gosta de trazer para conscientizar mesmo, né? Para que tenha ciência de que o seu ambiente pode estar em risco com esse tipo de ameaça e diversas outras, mas o ransomware em específico tem alguns porquês que vale a pena destinar uma atenção específica para proteger contra essa ameaça. E agora que eu mostrei um pouco que tem cenário para essa ameaça aqui no Brasil, a gente precisa se preocupar, resta saber qual ameaça que mais está acontecendo por aqui. O campeão, infelizmente, ainda é o WannaCry, com 56,4% das detecções dessa família. Nós vimos aí que desde 2017, se eu não estou enganado, mês de 2017, e continua fazendo vítima aí. Esses dados são até do ano passado, mas com certeza ainda tem servidor exposto. Para quem não se lembra, o WannaCry é aquela ameaça que explorava o SMBv1, né, o compartilhamento de rede da versão 1 do protocolo, e essa falha ficou conhecida como Eternal Blue. E até o ano passado, e eu acredito que ainda vá perdurar por um bom tempo, existem muitos ambientes que ainda não estão adequados para se proteger desse tipo de ameaça, né? Então, é muito propício propagar esse tipo de malware por aqui, porque o pessoal demora para fazer a atualização. E os criminosos que desenvolvem essa ameaça já perceberam, né? Essa e diversas outras. Teve o caso do BlueKeep também, que foi referente ao protocolo RDP. Então, eles estão direcionando esses esforços porque sabem que aqui é um terreno fértil para esse tipo de ataque. As outras famílias também são bem notórias, né? São todas famílias que ainda estão ativas, só que com um percentual de detecção menor, mas mesmo assim é interessante mantê-las sempre no radar. E é claro que esse ransomware evoluiu desde 2017, né? Seja esse próprio WannaCry, sejam todas as outras famílias. Ele veio adotando novas posturas, porque antigamente era basicamente entrar, criptografar e pedir o resgate e só. E agora ele tem uma série de outros recursos aí, o principal deles é o doxing, mas tem alguns outros, print bombing, code calls, ataques de DOS. Todos eles têm uma coisa em comum, que eles demonstram que os criminosos conhecem bem o ambiente que eles estão infectando. Né? Então, para as code calls eu não tenho notícia de que aconteça aqui no Brasil de fato, é mais fora do Brasil, mas consiste em os criminosos ligarem para os tomadores de decisão para pressioná-los a pagar o resgate. Né? Então eles sabem os contatos de todos eles, entram em contato via telefone para coagir e exigir o pagamento do resgate. Print Bomb, mesma coisa, só que ele espalha esse pedido de pagamento de resgate pelas impressoras da empresa. Então, periodicamente as impressoras vão imprimir ali o ransomware note, né, para coagir os tomadores de decisão. E DDoS costuma ser direcionado para os servidores que ou não foram infectados ou que conseguiram se recuperar, né, também com o intuito de coagir. Mas o que tem chamado mais atenção, como eu disse, não só no Brasil, mas como no mundo todo, é o doxing. Para quem ainda não está familiarizado, né, o motivo dele chamar tanta atenção é porque ele é uma funcionalidade muito prejudicial em tempos de LGPD, né, tempo de aplicação de sanções, seja GDPR, seja LGPD. Ele consiste basicamente numa análise a fundo do ambiente, descobrir quais documentos são mais sensíveis, né, descobrir quais bancos de dados detêm informações sensíveis, dados de cartão, dados cadastrais dos funcionários, dados cadastrais de clientes e quaisquer outros que possam ser úteis, né, seja para chantagear, seja para vender no mercado paralelo, e fazer a extração desses documentos. Né? E aí sim, depois de tudo coletado, costuma-se aplicar a criptografia no ambiente. Eu costumo dizer que as empresas ficam reféns de três formas. Né? Pagar o resgate para o ransomware para liberar os dados,
caso a empresa tenha um backup, alguma forma de recuperação e não pague, os criminosos chantagiam essa empresa para que ela pague para que os dados não sejam divulgados por eles. Isso aí, se as duas negociações falharem, aí a empresa acaba tendo que arcar com a lei, né, a sanção da lei que protege o país, no caso do Brasil, LGPD, que começou a aplicar sanções aí no começo de agosto de 2021. Então, é definitivamente algo para se preocupar, né? Ficar refém de 3 formas, e a gente sabe que a multa da LGPD pode chegar a 50 milhões de reais, né? E os pagamentos de ransomware também são muito expressivos. Eu não vi nenhum, pelo menos aqui no Brasil, que chegou a esse ponto ainda, que nós tivemos informação, mas pode acabar chegando sim, então vale a pena desprender um pouquinho da atenção para essa ameaça em específico. E como lidar com isso aí, né? Essa ameaça que vem evoluindo, é possível fazer com que o ransomware, mesmo com esses novos recursos, não comprometam ou tenha dificuldade de comprometer o ambiente? É possível. O caminho que eu vejo como sendo mais adequado, eu gosto muito desse slide, porque ele reforça bem as ideias que nós acreditamos, tanto de segurança em camadas como de evolução de maturidade de segurança, é começar do básico, né, implementar Fire, antivírus, backup e ir evoluindo para as outras proteções mais robustas do ambiente. Então, um duplo fator de autenticação, um DLP, passando para soluções ainda mais maduras, né, a partir de um EDR, análise de todos os logs de uma estação, um CIEM e, por fim, chegar na cyberinteligência aí. Só um adendo sobre CIEM, que não adianta ter um CIEM e mais nada, né? Preciso implementar inteligência nele, preciso que pessoas adequadas manipulem ele para que ele consiga dizer alguma coisa para você. É bom fazer pergunta para o CIEM. Então, é necessário pôr um esforço aí, não basta só ter a ferramenta, que é uma ferramenta razoavelmente bem cara. Então, tem 2 pontos que eu gostaria de salientar sobre esse caminho, né? O primeiro é que negligenciar qualquer uma das etapas vai te dar problema lá na frente. Então, não é muito produtivo você, voltando no exemplo do CIEM, não é muito produtivo você colocar o CIEM na rede se você não tem nada muito adequado para alimentar ele. Né? Da mesma forma que se você fizer um pentest na rede e não tiver nada para barrar, o pentest vai passar direto até o seu servidor e você não vai conseguir nem ver log do que aconteceu. Então, eu vejo como mais proveitoso realmente trilhar esse caminho até a maturidade. E qual que é o segundo ponto? Né? Que nenhum criminoso com certeza vai esperar você amadurecer o ambiente da sua empresa. Né? Eles vão atacar sem parar, como sempre fizeram, e é isso. Eu espero que vocês já estejam com um estágio mais avançado de maturidade e segurança, mas caso algum de vocês ainda não esteja, é possível ter recursos sim mais avançados, mesmo quando você está começando a desenvolver a maturidade de um ambiente, né? E existem diversas formas de se fazer isso, mesmo sem deixar essa evolução de cibersegurança de lado, né? Continuar com ela, mas ter alguns ganhos em paralelo enquanto isso. Eu gostaria de destacar principalmente as ferramentas do Mitre, que disponibiliza, porque são ferramentas gratuitas muito bem mantidas pela comunidade, que é o Mitre Navigator e o Mitre Attack. Né? Eles auxiliam com informações de inteligência de ameaças muito bem estruturadas, como disse também, muito bem mantidas, e proporciona 2 recursos que eu considero muito valiosos. Né? O primeiro é o do Mitre Navigator, é uma abordagem mais visual, que particularmente para mim me ajuda muito, uma abordagem mais visual sobre quais ameaças são de cada grupo, etc. E depois também com uma descrição bem interessante sobre cada uma das ameaças, descrição de como proceder para inibir que determinado tipo de ameaça ou técnica aconteça no ambiente. Então, essas abordagens são as que eu considero muito enriquecedoras. E vamos simular que eu tenha um ambiente aí não tão maduro de segurança da informação e eu quero proteger de ransomware mesmo com essas novas ameaças, essas novas vertentes que estão aparecendo.
Começando pela parte mais visual, como eu disse, é o que me ajuda muito, essa parte mais visual, que é o Meet Navigator. Assim que a página é aberta, isso é o que vocês vão ver, né, uma tab com possibilidades de tomada de decisão aí com algumas ações. Como a gente vai começar do zero, né, o ambiente está começando, eu vou selecionar a opção de New Layer. E como a gente quer ver as abordagens aí para um ambiente empresarial, parte corporativa da empresa, vamos selecionar a opção Enterprise. Essa interface que vocês vão ver, é possível clicar nessa primeira opçãozinha aí, a gente tem os itens relacionados, que é o que eu considero muito vantajoso. É possível selecionar os TTPs referentes a grupos criminosos, ameaças, formas de mitigação, e ele vai mostrar para vocês aí as ameaças destacadas, né, que cada grupo usa. Depois dessa segunda setinha é possível atribuir um score para essa seleção e fazer a ordenação dele para que ele mostre as ameaças utilizadas sempre no topo, né? Isso é o que eu gosto de utilizá-lo. Eu gosto particularmente desse tipo de visualização para abordar eventuais cenários com problema. Então, eu, para exemplificar aí, peguei 3 exemplos. Esse primeiro é de um grupo chamado Gold Southfield, que propaga ameaças bem frequentemente aqui no Brasil. Caso vocês procurem algum tipo de literatura, vocês vão achar como Sudinokibi, Revil, vocês vão achar bastante coisa referente a isso. E, como eu disse, é bem visual, né? Os vetores iniciais aí que o grupo usa, persistência, evasão de defesa e por aí vai. Depois eu peguei uma ameaça que foi muito comentada também há um tempo atrás, que foi a Black Energy, também com um foco bem pesado em análise, descoberta de arquivo, análise de processo, conexão de rede. E por fim, eu peguei o nosso exemplo do WannaCry, né, que ainda é muito presente em diversos ambientes, e esse daí já tem WMI, coleta de informação, e também movimentação lateral através de serviço, que é o carro-chefe dele, na verdade, né? E a parte mais produtiva desse Navigator, na minha opinião, né, além da apresentação isolada de cada um dos dados, é isso aqui, é a possibilidade de criação de heatmap. E esse que está na tela é um heatmap dessas 3 ameaças que eu comentei com vocês. Os itens são utilizados por uma, 2 ou 3. No caso do heatmap, quando é utilizado por uma só, o item fica em verde. Quando utilizado por 2 dessas análises feitas, ele fica em amarelo. E se as 3 que utilizassem a mesma técnica, né, ele ficaria em vermelho. E por que isso aí é interessante, né, no meu ponto de vista? Você consegue separar todas as ameaças que estão preocupando você, seja ameaças de dentro, seja informações que você pegou em inteligência digital, internet, né? Você fazer um compilado com várias abas disso aí e fazer esse heatmap. Ele vai apresentar para você uma abordagem com os itens mais comuns no topo e você consegue ter uma chance de mitigá-los primeiro, né? Quanto mais grupos utilizam os mesmos recursos, mais você barra com uma única atacada, né? Se você sanar aquele ponto, muitos grupos vão deixar de conseguir usufruir dele. Então é uma excelente abordagem. E agora vamos supor que eu estou evoluindo a maturidade desse ambiente, eu não saiba como mitigar esse risco, por exemplo. Eu sei que está lá o file discovery de um determinado grupo que eu quero mitigar, só que eu não sei como fazer isso por eu ainda estar desenvolvendo minhas habilidades do ambiente, né? A minha maturidade de segurança. Como eu posso fazer isso aí? Aí entra a segunda ferramenta do Mitriatec, que ela compartilha a mesma estrutura do Navigator, só que é possível ter mais informações agora, né? Essas técnicas, grupos, possibilidades de mitigação e com um foco já mais introdutório, explicando o que são cada uma delas, né? Eu vou buscar, por exemplo, o grupo que eu tinha
pesquisado anteriormente no Navigator e vou clicar ali na opção Groups. Vai abrir todos os grupos que estão relacionados já no Mitre Attack. A gente vai no browser mesmo, dar um Ctrl F, buscar por Gold Southfield, clicar nessa opção. Aqui já é possível ver todos os TTPs que estão relacionados no Mitre, né, referentes a esse grupo. E vamos pegar de exemplo aí essa segunda técnica de exploração de serviço que está exposto diretamente na internet. Ele traz uma série de informações aí valiosas sobre essa técnica, bem detalhadas. Mas nesse primeiro momento eu queria destacar essa parte do lado direito aí, que traz duas informações principais, né? Quais os data sources dessa ameaça, ou seja, quais as fontes de informação que vão fazer ser possível identificar se estão tentando usufruir dela ou não, e quais as plataformas que podem ser vulneráveis a ela. Então, você consegue saber quais sistemas operacionais estão em risco e onde buscar informações neles para saber se isso está acontecendo na sua rede ou não. Descendo um pouco a barra de rolagem aqui, no site é possível ver as possibilidades de mitigação da ameaça. Costumam ser várias, né? Costumam ser mais de uma, mas eu vou destacar duas nesse exemplo aí. A primeira delas, eu acredito que seja a mais custosa, que é a implementação de um AF na frente da aplicação, né, para segurar as requisições maliciosas. E aí é a mesma coisa que sim, não adianta se colocar um AF e não colocar alguém para administrar ele adequadamente, né, senão fica só mais um dispositivo de rede não tão útil. E a segunda é o que realmente faz com que a ameaça deixe de existir, né, que é a atualização da aplicação para a versão mais recente, versão mais estável, e com certeza sem vulnerabilidade. Né? E aí cabe a cada empresa decidir o que custa menos para um ambiente de produção, para fazer uma atualização e lidar com os eventuais percalços que isso aí pode trazer, ou colocar um dispositivo na frente para ficar gerindo requisição inadequada. Né? E cabe a cada empresa. Mas o foco principal é continuar evoluindo a segurança do ambiente, né? Evoluir sempre a maturidade, e para a evolução de maturidade eu gosto de trazer esse modelo de segurança adaptativa do Gartner, que preza pelos principais pilares aí, baseado nas ameaças atuais, começando pelo prever, que é um pouco disso que a gente viu agora, né? Informação, inteligência de ameaça, seja dentro ou fora da empresa. E nessa etapa de prever também entra a parte de análise de risco, né? Qual o risco pode ser mais prejudicial para a empresa, qual deverá ser tratado primeiro. Óbvio que o Navigator traz uma excelente abordagem, mas é interessante também levar em consideração a análise de risco do próprio ambiente, não só ameaças que são compartilhadas por diversos grupos, né? Uma melhor postura, utilizar a análise de risco para embasar isso aí também. Seguindo para a parte de prevenção, aí já parte para a solução de proteção mesmo, que lida com ameaças diretamente no ambiente antes delas serem executadas. Depois, para a detecção, essas mesmas soluções, só que agora atuando numa camada diferente, né, para impedir a execução. A ameaça já entrou e precisa ser barrada. Então, Firewall consegue barrar a comunicação, soluções de proteção de endpoint, antivírus, Firewall, IDS, IPS, WAF também consegue, e por aí vai. Né? São soluções de proteção realmente que impedem a execução de ameaças. E por fim, antes de reiniciar o ciclo, né, porque é sempre cíclico, a parte de responder, que é tão importante quanto as anteriores, e aqui um adendo meu, não existe nada 100% seguro, a gente está cansado de saber isso aí, só que eu vejo muitas empresas pecando nessa parte, porque às vezes elas tratam exclusivamente um incidente de segurança, mas esquecem de considerar que resposta, né, é também continuidade de negócio. Então, às vezes pode ser sim um malware, às vezes pode ser um pendrive, mas às vezes também pode ser um raio que cai na sua empresa e acaba queimando um servidor, pode ser um alagamento no data center, pode ser um Covid-19.
né, que impede todo mundo de ir fisicamente até a empresa. Então, é importante não negligenciar essa questão de resposta, porque incidente vem de todo lado, né? É importante ter isso aí entranhado e treinado para que caso algo aconteça, haja uma resposta eficiente e rápida para que a empresa perca o mínimo de tempo possível com o ambiente parado. Esse era o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha enriquecido vocês de alguma forma. Muito obrigado pela presença de vocês e até mais.